O capítulo 5 do segundo livro de Samuel trata sobre as seguintes histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e também sobre a derrota dos filisteus para Davi. Então vamos lá. Primeira história: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: Somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, era tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: Você pastoreará Israel e o meu povo e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então esta é a brevíssima história sobre como Davi tornou-se rei, a parte final, né, como de fato ele tornou-se rei de todo Israel, porque até então ele era rei apenas de Judá. A conquista de Jerusalém agora, então. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E é por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, que é o aterro, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elissua, Nefeg, Jafa, Elisama, Eliada, Elifelete. Então esta é a história sobre como como Davi conquistou Jerusalém. E por fim, a última história deste capítulo: Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale do Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazarim e lá os derrotou, e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazarim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então esta foi a última história deste capítulo, o capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Foram 3 histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e a arca levada para Jerusalém. Próximo vídeo, ou melhor, a Davi derrota os filisteus. Próximo vídeo, então, última história da semana: a arca é levada para Jerusalém. O capítulo 5 do segundo livro de Samuel trata sobre as seguintes histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e também sobre a derrota dos filisteus para Davi. Então vamos lá. Primeira história: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: Somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, era tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: Você pastoreará Israel e o meu povo e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então esta é a brevíssima história sobre como Davi tornou-se rei, a parte final, né, como de fato ele tornou-se rei de todo Israel, porque até então ele era rei apenas de Judá. A conquista de Jerusalém agora, então.
O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E é por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, que é o aterro, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elissua, Nefeg, Jafa, Elisama, Eliada, Elifelete. Então esta é a história sobre como Davi conquistou Jerusalém. E por fim, a última história desse capítulo: Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale do Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazarim e lá os derrotou, e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazarim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale do Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então esta foi a última história deste capítulo, o capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Foram 3 histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e a arca levada para Jerusalém. Próximo vídeo, ou melhor, a Davi derrota os filisteus. Próximo vídeo, então, última história da semana: a arca levada para Jerusalém. O capítulo 5 do segundo livro de Samuel trata sobre as seguintes histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e também sobre a derrota dos filisteus para Davi. Então vamos lá. Primeira história: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: Somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, era tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: Você pastoreará Israel e o meu povo e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então esta é a brevíssima história sobre como Davi tornou-se rei, a parte final, né? Como de fato ele tornou-se rei de todo Israel, porque até então ele era rei apenas de Judá. A conquista de Jerusalém agora, então. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E é por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, que é o aterro, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo.
Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elissua, Nefeg, Jafa, Elisama, Eliada, Elifelete. Então esta é a história sobre como como Davi conquistou Jerusalém. E por fim, a última história desse capítulo, Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale do Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazarim e lá os derrotou, e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazarim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então esta foi a última história deste capítulo, o capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Foram 3 histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e a arca levada para Jerusalém. Próximo vídeo, ou melhor, a Davi derrota os filisteus. Próximo vídeo, então, última história da semana, a arca é levada para Jerusalém. O capítulo 5 do segundo livro de Samuel trata sobre as seguintes histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e também sobre a derrota dos filisteus para Davi. Então vamos lá. Primeira história: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: Somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, era tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: Você pastoreará Israel e o meu povo e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então esta é a brevíssima história sobre como Davi tornou-se rei, a parte final, né? Como de fato ele tornou-se rei de todo Israel, porque até então ele era rei apenas de Judá. A conquista de Jerusalém agora, então. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E é por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, que é o aterro, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elissua, Nefeg, Jafa, Elisama, Eliada, Elifelete. Então esta é a história sobre como Davi conquistou Jerusalém. E por fim, a última história desse capítulo, Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale do Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazarim e lá os derrotou, e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazarim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam.
Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então esta foi a última história deste capítulo, o capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Foram 3 histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e a arca levada para Jerusalém. Próximo vídeo, ou melhor, a Davi derrota os filisteus. Próximo vídeo, então, última história da semana, a arca levada para Jerusalém. O capítulo 5 do segundo livro de Samuel trata sobre as seguintes histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e também sobre a derrota dos filisteus para Davi. Então vamos lá. Primeira história: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: Somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, era tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: Você pastoreará Israel e o meu povo e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então esta é a brevíssima história sobre como Davi tornou-se rei, a parte final, né? Como de fato ele tornou-se rei de todo Israel, porque até então ele era rei apenas de Judá. A conquista de Jerusalém agora, então. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E é por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, que é o aterro, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elissua, Nefeg, Jafa, Elisama, Eliada, Elifelete. Então esta é a história sobre como Davi conquistou Jerusalém. E por fim, a última história deste capítulo: Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale do Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazarim e lá os derrotou, e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazarim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então esta foi a última história deste capítulo, o capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Foram 3 histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e a arca levada para Jerusalém. Próximo vídeo, ou melhor, a Davi derrota os filisteus. Próximo vídeo, então, última história da semana, a arca levada para Jerusalém. O capítulo 5 do segundo livro de Samuel trata sobre as seguintes histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e também sobre a derrota dos filisteus para Davi. Então vamos lá. Primeira história: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom:
somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, era tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel e o meu povo e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então esta é a brevíssima história sobre como Davi tornou-se rei, a parte final, né? Como de fato ele tornou-se rei de todo Israel, porque até então ele era rei apenas de Judá. A conquista de Jerusalém agora, então. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E é por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, que é o aterro, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elissua, Nefeg, Jafa, Elisama, Eliada, Elifelete. Então esta é a história sobre como Davi conquistou Jerusalém. E por fim, a última história desse capítulo: Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale do Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazarim e lá os derrotou, e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazarim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então esta foi a última história deste capítulo, o capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Foram 3 histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e a arca levada para Jerusalém. Próximo vídeo, ou melhor, a Davi derrota os filisteus. Próximo vídeo, então, última história da semana: a arca levada para Jerusalém. O capítulo 5 do segundo livro de Samuel trata sobre as seguintes histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e também sobre a derrota dos filisteus para Davi. Então vamos lá. Primeira história: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, era tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel e o meu povo e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então esta é a brevíssima história sobre como Davi tornou-se rei, a parte final, né? Como de fato ele tornou-se rei de todo Israel, porque até então ele era rei apenas de Judá. A conquista de Jerusalém agora, então. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos
e aleijados inimigos de Davi. E é por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, que é o aterro, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elissua, Nefeg, Jafa, Elisama, Eliada, Elifelete. Então esta é a história sobre como Davi conquistou Jerusalém. E por fim, a última história deste capítulo, Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale do Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazarim e lá os derrotou, e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazarim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então esta foi a última história deste capítulo, o capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Foram 3 histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e a arca levada para Jerusalém. Próximo vídeo, ou melhor, a Davi derrota os filisteus. Próximo vídeo, então, última história da semana, a arca levada para Jerusalém. O capítulo 5 do segundo livro de Samuel trata sobre as seguintes histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e também sobre a derrota dos filisteus para Davi. Então vamos lá. Primeira história: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, era tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel e o meu povo e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então esta é a brevíssima história sobre como Davi tornou-se rei, a parte final, né? Como de fato ele tornou-se rei de todo Israel, porque até então ele era rei apenas de Judá. A conquista de Jerusalém agora, então. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E é por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, que é o aterro, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elissua, Nefeg, Jafa, Elisama, Eliada, Elifelete. Então esta é a história sobre como
como Davi conquistou Jerusalém. E por fim, a última história deste capítulo, Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale do Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazarim e lá os derrotou, e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazarim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então esta foi a última história deste capítulo, o capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Foram 3 histórias: Davi torna-se rei de Israel, a conquista de Jerusalém e a arca levada para Jerusalém. Próximo vídeo, ou melhor, a Davi derrota os filisteus. Próximo vídeo, então, última história da semana, a arca é levada para Jerusalém.